Fala, meu querido, fala, minha querida, futura professora do Paraná. Ei, vamos juntos! Certo? Seja muito bem-vindo ao canal da Educarte Concursos, tá? Grande prazer, grande satisfação tê-lo aqui conosco, viu? Vamos juntos aí, porque a sua prova está logo aí, viu? Ei, sua prova já chegou. Então vamos aí revisar, vamos aí estudar, vamos aí dominar, porque eu preciso que você gabarite a sua prova. Tá? Então vem comigo, deixa o seu comentário, já comece aí curtindo essa aula, compartilhando, comentando, beleza? Ei, já começa deixando sua marca aí, beleza? Para dizer que você está presente, deixe a sua dúvida aí nos comentários, comente, vem comigo, faça essa aula junto comigo. E vamos juntos aí gabaritar, porque eu quero churrasco daqui a uns dias da sua aprovação. Beleza? Vem comigo, vem na tela, Educarte Concursos. Eu sou o professor Laércio Silva, o seu professor de língua portuguesa. Grande prazer, eu fico felicíssimo em poder participar dessa aula contigo. Beleza? Vamos juntos aí responder algumas questões da banca IBFC, algumas questões que eu tenho certeza absoluta que os conteúdos trabalhados aqui irão te ajudar muito. Tá? Irão contribuir e muito demais para a sua aprovação. A prova já está aí. Caso você não esteja nos seguindo, siga-nos, @educarte.concursos. Tá? É importante que você nos siga, pois diariamente postamos informações, dicas que podem te ajudar. E siga também aqui esse velho professor que vos fala, @professor.laércio.silva. Tá? Me siga lá, porque às vezes eu posto algumas coisas que podem contribuir contigo, tá? E ainda quando não poste nada, tu vai estar de olho lá no que eu ando fazendo aí no dia a dia, e eu quero saber também o que você está fazendo, ficar de olho na vida do outro também vale a pena. Então vem comigo, vamos aí responder algumas questões. Vamos começar com uma questão que diz o seguinte: na tirinha, aqui, abaixo, no caso aqui acima, porque eu coloquei acima, né? Não, na tirinha abaixo, acima, encontramos uma função de linguagem, questão sobre função da linguagem predominante. Assinale a alternativa correta a este respeito. Questões sobre funções da linguagem. Um conteúdo presente lá no seu edital. Aí vamos voltar aqui na tirinha que diz o seguinte. A tirinha do Calvin. Cheguei, né? O pai do Calvin. Aí Calvin diz, oi. Oi, Calvin. Né? O pai responde. E Calvin insiste, oi. Aí o pai, eu já disse oi. E Calvin insiste, oi. Aí o pai fica bravo. Chega, já chega, Calvin. E a mãe grita de novo, porque a mãe, querido, converse com ele está me deixando louca. Assim você me deixa louco. Você lembra de quem disso aí? Assim você, seu Madruga, né? Assim você me deixa louco. Mas aqui é o Calvin. Ei, olha só. Oi, Calvin tá aqui, oi, você tá me ouvindo? Oi, 1, 2, testando, som, oi, pai, eu tô aqui, mãe, eu estou aqui, oi, ele está testando o canal, ele está testando se o pai está notando ele, aí vem comigo. Eu não sei se você tem uma esposa ou um esposo que gosta de contar tudo que aconteceu durante o dia. Chega em casa e começa a contar tudo. Aí o dia assim, aí começa a se meter com informa, e aí até você começa a ouvir. Aí depois você pega o celular e começa a ver outras coisas. E a pessoa tá lá na cozinha falando, e aconteceu isso, e meu chefe, aí a menina falou que vinha e não veio, e não deu certo. E começa. Aí de repente a tua esposa, o teu esposo, certo? Percebe que você está fazendo outras coisas enquanto ele e ela está falando. O que ela vai fazer? Ele vai testar o canal. Você entendeu?
fulano, você entendeu o que eu acabei de falar? Aí você vai dizer, opa, entendi lá, entendi. Mentira, você não entendeu nada, nem ouviu o que você estava ouvindo. Né? Então, o que foi que eu disse? Ih, rapaz, quando ela fala o que foi que eu disse, eu mesmo já me encaio. Quando ela faz essa pergunta, então o que foi que eu disse? Aí pronto, aí a briga começa, que eu não sei o que ela disse, que eu não estava lá. Eu tô contando um caso, um fato verídico, né? Isso acontece comigo diariamente. Né? E se você fala, e eu fico prestando atenção em outras coisas, e aí... Então, olha só, a pessoa que está falando vai testar a comunicação. Ei, você entendeu? Você está compreendendo a mensagem? Ei, você ouviu? Oi, você está ouvindo? Sabe qual é o nome que nós damos a essa função de linguagem? Nós damos o nome de função fática. Isso, função fática. Isso mesmo, função fática. Quando está testando o canal, para ver se a comunicação está sendo passada. Quando você pega o microfone, oi, 1, 2, teste, som. Você está testando o canal. A gente chama isso de função fática, testando o canal. Já brincou em telefone sem fio? Já. Eu tenho certeza que você já. É do seu tempo. Não é do meu tempo, mas é do seu tempo. Telefone sem fio, você falava uma coisa aqui e saía lá outra coisa. Isso é testando o canal de comunicação, certo? Então veja que está testando o canal, para ver se está havendo a comunicação. Então a função que se encaixa aqui é a função fática. O gabarito, meu querido, o gabarito, minha querida, é a letra A. Se você colocou a letra A, função fática, beleza? Quando o foco é no canal da mensagem, você está perfeitamente certo. Oi, pai. Oi, mãe. Oi. Tá ouvindo? Tá me vendo? Ó, tá, né? Ei, tá entendendo? Então, isso é função fática. Beleza! É importante também eu salientar que falar sobre a função conativa, que pode também ser chamada de função o quê? Isso, conativa ou então apelativa. Professor, o que é que a função apelativa faz? Apela. O nome já diz. Beleza? Ela faz apela. Tá? Verbos no imperativo. Vai querer te convencer de alguma coisa. Compre, adquira, faça, né? Leve, assista. Né? Verbos no imperativo. Né? Então, a característica aqui da função conativa ou apelativa, ela apela verbos no imperativo. Função emotiva, ainda chamada de função expressiva da linguagem. Ei, função emotiva, isso, emoção. Vai aparecer muito eu. Primeira pessoa, eu. Eu acho, eu sei, eu sou mais eu. Eu sei que você nunca usou essa frase, eu sou mais eu, né? Porque não faz parte de você usar essa frase. Mas você já deve ter ouvido alguém usar. Ah, não, eu sou mais eu. Ó, esse eu. Lembra daquele... eu tenho pelos poderes de Grayskull, eu tenho uma força. Tu lembras, né? Eu não lembro, mas você lembra. Esse eu aí, ó. Isso aí é típico da função expressiva, emotiva. Como é que você vai fazer para identificar a função emotiva no dia da sua prova? Eu. Vai aparecer muito esse eu. O texto vai apresentar uma visão intimista. Eu. Ei, função emotiva. E a função metalinguística é quando o código aborda o próprio código. Código abordando código. Por exemplo, quando você vê uma placa que fala sobre ela mesma. Opa, isso é metalinguística. O dicionário. O que é que são no dicionário? Você vê uma palavra que você não sabe o significado e você vai lá procurar no dicionário. O que é que vai explicar o significado daquela palavra? Outras palavras. Perceberam? É o código abordando o próprio código. Quando você vê um taxista levando outro taxista, isso é metalinguística. Um professor ensinando, isso é metalinguística. Beleza, mas o gabarito, o gabarito é a letra A. Função fática. Foco no canal. Não vacile não, não vacile não.
Vem comigo na questão 2 que diz o seguinte: um texto que discute um tema abstrato, analisa, critica, exemplifica, fornece informações e dados, é um texto predominantemente. A questão aqui está abordando tipologia textual, tipos de textos. E aí, essas questões aqui são questões atuais, questões de 2023. Questões do ano aí que nós estamos. Beleza? Fiz questão aí, ó. Fiz questão de pegar questões, percebeu? Fiz questão de pegar questões atuais. Então, a questão está falando sobre tipologia textual. E eu quero que você entenda que existem 5 tipos de textos. Anote, vá. O professor disse que existem 5 tipos de texto. Anote, vá. E aí, existem 5 tipos de... Eu disse 5. 5 tipos de textos. Nós temos o texto narrativo, já está aqui, ó. Mas eu vou fazer questão de escrever de novo. Estou fazendo, ó. Narrativo. O que é que esse texto faz? Professor, narra. Isso. O texto narrativo é aquele que narra. Ele conta um fato. Certo? Conta uma história ou uma história. Ele conta algo real ou fictício. Algo que aconteceu. O que é que predomina aqui? Verbo no pretérito. Ei, predomina aqui verbo no pretérito. Verbo no passado, no pretérito. Pretérito. Diga-se de passagem, o pretérito perfeito, né? Mas eu não vou colocar aqui o pretérito perfeito. Vou colocar só pretérito aqui. Então, ó, predominância aqui do verbo no pretérito. Isso mesmo, verbo no passado. Então, eu estava andando e aí Joana chegou e pegou, verbo no passado. Eu estou contando algo e isso é o que o texto narrativo faz. Primeira tipologia textual, narrativo, conta uma história. Mas olha só o que a questão diz. A questão está dizendo que um texto que discute. Olha nos meus olhos, nesses olhos azuis aqui, ó. Texto narrativo não discute. Ei, texto narrativo não discute. Beleza? A função do texto narrativo não é discutir tema. Perfeito? Texto narrativo conta história. Conta história. Um fato, algo que aconteceu. A questão fala aqui sobre texto descritivo, que também é um tipo de texto. Descritivo também é um tipo de texto. Aí você pergunta, professor, o que é que esse tipo de texto faz? Vá, diga você mesmo. Descreve. Perceba que os nomes aqui, eles são autoexplicativos, ó. Texto narrativo narra. Texto descritivo, aí muita gente diz, não, português é difícil, já tá explicando tudo aqui, ó. Aí, texto descritivo é aquele que descreve. Isso, descreve. O que é que vai predominar aqui num texto descritivo? Vai predominar aqui a presença do adjetivo. Adjetivo. Então, adjetivo. Então, olha só. A parede, o lugar é escuro, as paredes estavam sujas, o teto era vermelho. Então, perceba que eu estou descrevendo. E para descrever, eu estou usando adjetivos. Porque você começa a descrever um ambiente, uma pessoa. É isso que o texto descritivo faz, meu querido. É isso que o texto descritivo faz, minha querida. Mas perceba que a questão está dizendo que discute. O texto descritivo não discute. O texto descritivo descreve. Então não pode ser a letra A, tampouco ser a letra B. Aí existe um tipo de texto chamado de texto injuntivo. Injuntivo. Professor, o que é que o texto injuntivo faz? Ele traz instrução. Ele ensina, né? Basicamente falando, ele ensina, né? Mas eu não vou colocar aqui, eu vou colocar o seguinte, que o que predomina num texto injuntivo são verbos, olha só, verbos no
imperativo. E aí, o que predomina no texto injuntivo são verbos no imperativo. O texto injuntivo, ele dá instruções, ele ensina, ele mostra. Por exemplo, quando você pega a receita do bolo, coloque 2 colheres de açúcar, né? Coloque 1 colher de sal, coloque 2 ovos, coloque farinha em trigo, coloque chocolate. Ei, ó, coloque, mexa, verbos no imperativo. Professor, como é que eu vou identificar o texto injuntivo? Verbos no imperativo. Quando alguém chega, aí, onde é que fica aqui a casa de Maria? Aí você vai dizer, ó, vire à esquerda, depois dobre à direita, depois ande pra frente, depois desça a ladeira. Ei, a pessoa já desiste de ir, né? Já que é longe assim, desistiu de ir. Mas perceba os verbos, ó. Dobre, vire, desça, opa! Você está passando instruções, você está ensinando e o verbo está no imperativo. A gente chama isso de tipologia injuntiva, texto injuntivo. Ah, não, professor, então a resposta é essa? Não pode ser essa porque nem tem aqui nas opções, não é verdade? Não pode ser essa. Eu tô falando mesmo porque eu preciso falar para vocês isso aqui. Existe um texto chamado de texto dialogal. Aí você pergunta, meu querido professor, o que é que o texto dialogal faz? Diga você o que é que ele faz, diga. O que é que ele faz? Isso, um diálogo, meu querido. Há uma conversa, há 2 pessoas. Dialogal é aquele texto do diálogo, certo? Diálogo, beleza? Então, o que é necessário para que haja um diálogo? 2 pessoas, né? 2 pessoas no mínimo, não é isso? Então tem de ter, por exemplo, uma conversa telefônica. Alô, oi, tudo bem? Isso é um texto dialogal, né? Tranquilo. Por fim, o último tipo de texto é o texto dissertativo. Texto dissertativo. Aí deixe-me passar uma informação para você. O texto dissertativo, ele se divide em 2. O texto dissertativo, o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Aí você pergunta, professor, o que é que o texto dissertativo expositivo faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele expõe, ele passa informações. O texto expositivo, dissertativo expositivo, ele passa informações. Textos jornalísticos, eu vou até apontar aqui, ó. Textos jornalísticos são textos, geralmente, alguns expositivos, porque expõem, passa informações. Esse mesmo texto expositivo, ele pode ser chamado de texto informativo. Beleza? Que é um texto que é dissertativo. Mas perceba que a questão fala o seguinte, discute. Aí você me pergunta, meu querido professor, tá me chamando de meu querido já, tô chamando de minha querida, meu querido também, porque já estamos tempo juntos aqui. Aí veja. Aí você pergunta, professor, o que é que o texto dissertativo argumentativo faz? Aí eu te respondo aqui, tá no enunciado que ele faz. Ele discute um tema, analisa, critica, exemplifica, fornece informações e dá. Tá aí, É isso que um texto argumentativo, ele argumenta. E como é que ele argumenta? Ele analisa, ele critica, ele exemplifica, ele fornece informações e dados. É isso que o texto argumentativo faz. É isso, meu querido. É isso, minha querida. Então você já sabe que esse texto aqui é um texto dissertativo. Gabarito! Gabarito, letra C. Beleza, letra C é o nosso gabarito. Eu vou tomar uma água. Enquanto eu tomo essa água, você curte essa aula. Você comenta, certo? Compartilha. Dê seu like, tá? Dê seu like aí, porque isso é importante aí para o nosso canal. Beleza, vem comigo. Questão 3. Olha só. Uma questão de compreensão textual.
Lá no curso eu mostrei para vocês a diferença entre compreensão e interpretação de texto. E se não me falha a memória, eu falei, ei, não erre questões sobre compreensão textual. Não erre questões sobre compreensão textual. Porque questões de compreensão textual, a resposta está no texto. Ei, compreensão textual, a resposta está no texto. Ei, compreensão textual, a resposta está no texto. Tipo, uma questão dessa aqui, você não pode errar se vier uma questão dessa aqui. A partir da leitura, assinale a alternativa correta. Olha o que a questão diz, a partir da leitura. Então, o que é que você precisa fazer para responder? Ler. Só isso, né? Ler. Tem que ler o texto, viu? Não vacile, não. Não, vou ver aqui só. Lê o texto. Lê o texto. As questões gramaticais, às vezes não precisa se ler o texto, não. Questões sobre gramática, vai só no parágrafo lá. O termo sublinhado vai só lá, mas questões de compreensão e interpretação, você vai ler o texto. Professor, eu sou ruim para acertar questões de interpretação e compreensão textual. O que é que eu preciso fazer para acertar a questão? Ler o texto. Professor, não tem nenhuma artimanha, não, um negócio aí de baiano aí, nem não vai. Não tem, leitura, lê o texto, lê o texto, viu? Tem nada de artimanha aqui pra você, leitura, lê o texto. Vamos ler o texto, né? Estamos aqui mesmo, vamos ler o texto. Dona Joana é uma excelente comerciante. Dona Joana é excelente, viu? Tem uma loja no bairro há muitos anos. Ela tem uma loja no bairro há muitos anos, né? Vou sublinhar isso aqui. E há muitos anos. E sempre está cheia de clientes. A loja sempre está cheia de clientes, né? Ela atende a todos com muita simpatia. Poxa, a Dona Joana é simpática, atende. Até por isso está cheia a loja, né? Bom humor e sem perder tempo. É por isso que muitos moradores do bairro gostam de fazer suas compras ali, certo? Muita gente fala que comerciante de bairro atende você com a cara amarrada, né? Mas os nossos bairros precisam de uma Dona Joana, né? Tem alguns bairros aí que o comércio está ali há 25 anos e o cara ali já está cansado e chega lá, não dá nem um bom dia. Mas Dona Joana, se você é um comerciante aí, aprenda com Dona Joana. Dona Joana, sempre uso simpatia para atender. Aí vem comigo, A partir da leitura, assinale a alternativa correta. Dona Joana tem uma loja no... É o quê? Dona Joana tem uma loja no centro... ainda mais um texto curto desse. E deixe-me te dar uma notícia importante, eu acho que vai alegrar o seu dia. Analisando aqui as questões da IBFC, muitas questões de compreensão e interpretação, a maioria das que eu vi, são textos curtos. Isso, comemore. A maioria das questões da banca IBFC são textos curtos. Isso, né? Fique feliz, comemore. Beleza? Dona Joana tem uma loja no centro da cidade. É o quê? No centro da cidade? Não vem não o texto. Aqui não, porque lá você está dizendo que é no bairro, não é no centro. E não vai discutir com o texto não, você, viu? Não, professor, mas vai que o bairro fica no... não vem não, vai o que está no texto. Beleza? É questão de compreensão textual, o que importa é o que está no texto. Eu tenho um aluno que ele reprovou por conta disso. O texto falava uma coisa da Lei Maria da Penha, mas ele tinha outro conhecimento e ele disse, não, o texto está errado. Mas a questão, ela queria a resposta baseada no texto e não no conhecimento dele. Deixa eu falar uma coisa. Se o texto falar assim, leitor, você que está lendo aí, você não sabe de nada, você vai dizer, realmente eu não sei. Coloca lá, eu não sei de nada. Beleza? Se o texto falar, ei, você torce para o Vasco, ainda que você não torça, mas na hora da questão você vai torcer porque o texto diz. O que importa é aquilo que o texto diz. Então compreensão de texto é aquilo que o texto diz, não é aquilo que você acha. Não, isso aqui eu discordo do texto. Ei, não vem com esse negócio não, viu? Pra você não... Tá? Então vem, questão 3 aqui não pode ser a letra A, porque não é no centro, é no bairro. Letra B,
A comerciante não atende bem. É o quê? Não atende bem? Mas aqui tá dizendo que ela usa simpatia. A está sempre cheia lá, né? A loja está sempre cheia. Não, 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 não. Letra B, de baiano, não. Eu gosto quando é a letra B o gabarito, mas não é a letra B. Letra C. Os clientes são atendidos com simpatia e bom humor. Olha aqui, ó. Ela atende a todos com muita simpatia, bom humor. Ei, dona Joana, vem para o meu bairro, vem, traz essa loja para cá, porque o meu bairro precisa de donas Joanas. Ei, gabarito é a letra C. Letra C é o gabarito. Questão de compreensão textual, tá? Questão de compreensão textual. Vem comigo nessa questão que diz o seguinte. Olha a questão. Leia os parágrafos de 1 ao terceiro, primeiro ao terceiro, 1 a 3, do texto 2 e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Perfeito? Vamos lá no texto. Aqui é para colocar um tem, se vai ser sem acento ou com acento. Aí você se lembra que tem sem acento é singular. Você lembra disso? Lembra, né? Tem sem acento é singular. E você lembra que tem com acento é plural. Ei, tem sem acento singular, com acento plural. Ei, sem acento singular, com acento plural. Ei, sem acento, vai, repita comigo. Ei, pode colocar o ei também. Ei, sem acento singular, com acento plural. Eu digo ele tem, mas eu digo eles têm. Acento diferencial, sem acento singular e com acento plural. Aí vamos ver aqui, ó. A infração gravíssima aumenta o risco de acidentes em até 400%. Atrapalha o tráfego e tem... Aí eu vou perguntar, como é que eu faço para achar o sujeito? Eu pergunto para o verbo. Esse é o verbo. O que é que tem crescido? Resposta, a infração gravíssima. Opa! Singular. Se é singular, o tem é sem acento. Se o tem é sem acento, eu já vou riscar a letra B e vou riscar a letra C. Aí vamos lá. Segundo parágrafo. Dos motoristas, o que mais irrita no trânsito é ver outra pessoa ao telefone enquanto dirige. A questão tá aqui com dirige com G e dirige com J. E você sabe que dirige é com G. Ei, dirija, ele dirige com G. Agora, se for a primeira pessoa, eu dirijo, aí já é com J. Aí já é com J. Então, eu dirijo com J, mas ele dirige com G. Ei, eu dirijo com J, mas ele dirige com G. Dirige, dirigir é com G. Viu? Dirigir é com G. E deveria, é aqui para nós aqui, certo? Deveria ser até passivo de receber multa se escrevesse dirigir com J. Já pensou se fosse multado? Mesmo se não estiver dirigindo, mas só de escrever dirigir. Poxa, porque se errar a palavra dirigir aqui, com certeza vai errar no volante. Ei, então dirige com G. Se dirige é com G, vem comigo. Dirige é com G. Então a gente vai anular aqui também a letra E. Vamos encurtar o caminho, letra A e letra D. Letra A e letra D. Vamos aí no último parágrafo que diz o seguinte. O último parágrafo diz o seguinte, vem comigo. Vem comigo no terceiro parágrafo que diz o seguinte, olha só. Se incomoda ver o outro ao celular. Por quê? Porque, ei, porque junto e porque separado. Se é porque junto e porque separado, ou vai ser a letra A ou a letra D de dado. E todas as vezes que eu vejo esse porquê junto, olha só, todas as vezes que eu vejo esse porquê junto, eu me lembro daquela música, não tem explicação, não tem explicação.
Explicação. Tem não, não tem. É um negócio desse, não sei se você lembra dessa música aí, né? Você deve lembrar, não sou eu não. Certo? Então, eu lembro dessa música por quê, professor? Se eu lembro dessa música. Por que esse porquê aqui? Por que esse porquê? Tem que ser redundante mesmo. Por que esse porquê aqui? Ele é o porquê de explicação. Isso mesmo. Porquê de explicação? Explicação. Porquê de explicação? Explicação. Juntão. Ei, porquê de explicação? Explicação. Porquê de explicação? Explicação, juntão. Isso. Porque junto é porque de explicação. Aí é só você se lembrar daquela música. E não tem explicação. Se você lembra dessa música, digita aí pra mim. Se você lembra. Se você não lembra, né? É porque você não é aí do meu tempo. Eu sou a partir de 2000 pra cá. Né? Então, ó. Não tem explicação, explicação, aqui ó, porquê de explicação, explicação, porquê de explicação, explicação, juntão, porquê, junto de explicação, como assim, professor, de explicação? Veja, não irei à aula, vou explicar o porquê, opa, porquê de explicação, explicação, juntão. Porque estou trabalhando. Ei, porquê de explicação? Porquê juntão? Porquê de explicação? Porque é música para os meus ouvidos isso aqui, né? Então, porquê junto, porquê de explicação. Esse porquê separado na verdade, não é nem um porquê, é um por mais um quê, né? Mas não vem ao caso agora. Esse porquê separado é o porquê de motivo. É o porquê de motivo. Porquê de motivo. Você pode colocar a palavra motivo. Sempre que você puder colocar a palavra motivo ou razão depois, você vai usar o porquê separado sem acento. Então, ó, não sei por que ele não veio. Não sei por que motivo ele não... Opa! Separado. Ei, por que você não foi à aula ontem? Por que motivo? Por qual motivo? Por qual razão você não foi à aula ontem? Então esse porquê separado é o porquê de motivo. Vamos lá ver qual é que se encaixa bacana. Vem comigo, ó. Se incomoda ver o outro ao celular? Por que grande parte da população não deixa de cometer essa infração gravíssima? Se incomoda ver o outro ao celular? Por que motivo, por qual razão grande parte da população não deixa de cometer essa infração gravíssima? Opa! Por que motivo? Por qual razão? Então é o porquê separadão. Por qual motivo? Por qual razão? É o porquê separadão. Gabarito, letra D. Por que motivo? Por qual razão? É o porquê separadão e sem acento. Beleza? Questão 5 diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Ei, a questão que é a alternativa correta. Usamos a vírgula para. Questão sobre pontuação. A questão está dizendo, ó, usamos a vírgula para. Letra A, separar sujeito e predicado. Vamos ver aqui a questão do sujeito e predicado. Ó, Pedro ex. Vou colocar diferente aqui. Peraí, ó. Pedro comprou uma caneta azul. Pedro comprou. Ó, Pedro comprou uma caneta. Aí eu vou descobrir qual é o sujeito. Esse é o verbo. Quem foi que comprou uma caneta? Pedro. Opa, Pedro é o sujeito. O que não é sujeito, o restante é o quê? Predicado. O restante é predicado. Beleza? A banca diz
separar, a gente usa a vírgula para separar sujeito e predicado. Você vai dizer nunca, jamais, jamais use vírgula para separar sujeito e predicado. Na verdade, eu vou até mudar aqui, vou ser mais específico aqui, ó. Sujeito, verbo, complemento. É o famoso sistema SVC. Sujeito, verbo, complemento. Famoso sistema SVC. Sujeito, verbo, complemento. EI, famoso sistema SVC. O que é que diz a gramática? Que você não pode separar por vírgula o sistema SVC. Você não pode colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, e nem entre o verbo e o seu complemento. Não separe por vírgula o S do V ou V do C, porque isso é errado. Não separe por vírgula o sujeito do predicado. Não separe não, viu? Não separe não. Não separe o sujeito do predicado. Jamais. Ei, não separe não, meu querido. Ei, não separe não, minha querida. Então a letra A está errada. Erradíssima. Letra B, usamos a vírgula para separar enumerações. Vai dizer, sim, banca, você está perfeitamente correta. Usamos vírgula para separar enumeração. E professor, que diacho é enumeração? É você enumerar. Você quer ver? Olha só. Comprei casa, vírgula, carro. Vou começar a enumerar tudo que eu comprei, ó. Casa, carro, comprei também aí cadeira, né? O dinheiro foi acabando, fui diminuindo o valor aqui, ó. Cadeira, certo? Comprei lápis, o dinheiro acabando, comprei lápis, certo? Comprei caneta, o dinheiro acabando, caneta, acabou, né? Não comprei mais nada. Ei, comprei, tô enumerando, ó, comprei casa, e tô enumerando. E enumeração precisa colocar vírgula. Comprei casa, vírgula, carro, vírgula, cadeira, vírgula, lápis. Ei, você deve usar vírgula em enumerações. Sim, você deve. Então, o gabarito provavelmente, né, vai ser a letra B. Mas vamos analisar as outras. Usamos a vírgula para somente respirar. Ei, a vírgula não tem nada a ver com respiração, não. Professor, a vírgula é só para respirar. Quando você respira, ai, vírgula. E o Brasil, ai, vírgula. Né? Porque as pessoas, ai, já pensou? Cada respiração, tem gente que respira mais, tem gente que respira menos. Já pensou, né? Eu mesmo, às vezes, eu gosto de respirar bastante. Então, eu ia começar a escrever, né? E, ai, ufa, ei. E aí, já pensou? Não, ei, não vai, não, nessa aí, não vem com essa conversa, não. Vírgula não tem nada a ver com respiração. Vírgula tem a ver com regras, tem a ver com sintaxe. Sobretudo com sintaxe. Então, letra C, não. Somente no final da frase. Aqui não está falando sobre ponto, está falando sobre vírgula. Então, esqueça esse negócio de só no final da frase. Gabarito! Letra B. Letra B é o nosso gabarito. Vem comigo na questão 6, que diz o seguinte. Assinale a alternativa correta na frase. Essas crianças obtiveram notas significativamente inferiores. As palavras sublinhadas são, né? Não está sublinhado aqui, mas eu vou sublinhar. São essas aqui, ó. Essas crianças. São as palavras sublinhadas. Beleza? Então, ó. As palavras sublinhadas são, letra A, sujeito simples. O que é um sujeito simples? Que apresenta apenas um núcleo. Professor, o que de acha é núcleo? Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Ei, núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Ei, núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, todos os alunos saíram. Aí eu pergunto, esse é o verbo, quem foi que saíram?
Todos os alunos é o sujeito. Mas qual é a palavra mais importante aqui desse sujeito? Qual é o núcleo? O núcleo aqui é alunos. Então, alunos é o núcleo. Aí perceba que aqui só tem um núcleo. Se só tem um núcleo, o sujeito é simples. Sujeito simples. Mas se eu falasse assim, ó, todos os alunos e alunas saíram. Aí nós teríamos dois núcleos, alunos e alunas. Duas palavras importantes nesse sujeito. Aí seria composto. Mas aqui só tem um, então é simples. A questão diz, ó, sujeito simples, em que o núcleo é crianças. Sim, Banca. Perfeito, Banca. Você fez uma análise perfeitamente correta. É isso mesmo. Essas crianças obtiveram. Esse é o verbo. Quem foi que obtiveram? Essas crianças. E qual é o núcleo? A palavra mais importante. Crianças é a palavra mais importante. Outra informação. Geralmente, né? Via de regra, o núcleo do sujeito vai ser o substantivo. O núcleo do sujeito vai ser o substantivo. E aí, o núcleo do sujeito vai ser o substantivo. Na ausência do substantivo, vai ser um termo substantivado. Não vacile não, viu? Não vacile não. Gabarito, então, é a letra A. Letra A é o gabarito. E eu vou até falar mais baixo, porque eu tô gravando isso aqui, já tá tarde pra estar passando aqui, mas vem comigo. Ó, questão 7. Questão 7 diz o seguinte: bondade vivia intensamente. Bondade é o nome da pessoa. Né? Bondade é o nome da pessoa. Bondade. Já pensou em colocar o nome do seu filho, da sua filha, Bondade? Né? Da sua filha, Bondade. Já pensou? Eu comecei a pensar agora, né? Porque o mundo tá precisando de bondade. Certo? Então, minha esposa tá me assistindo aí, a próxima vai ser Bondade. Bondade vivia intensamente cada história que narrava. E Maria Nova, cada história que escutava. Então, ó, Bondade vivia intensamente cada história que narrava. E Maria Nova, cada história que escutava. Ocorrem duas vírgulas, de fato, né? Sobre o emprego delas, assinale a alternativa correta. A segunda vírgula indica a ocorrência de um zeugma. O que, professor? Zeugma. Professor, o que é zeugma? Vem que eu vou te mostrar o que é zeugma. Zeugma é isso aqui, ó. Pedro comeu chocolate. Pedro comeu chocolate. Ponto e vírgula. Joana, vírgula, comeu feijão. Viu que frase criativa? Comeu feijão. Fiz uma frase criativa aqui, ó. Então, Pedro comeu chocolate. Joana, feijão. Perceba o seguinte, que essa vírgula aqui, ó. Joana, feijão. Essa vírgula está substituindo uma palavra, um verbo que já foi citado lá na frente. Pedro comeu chocolate. Joana, vírgula, feijão. Pedro comeu chocolate. Joana comeu feijão. Ei! Perceba que a vírgula está substituindo comeu. Tá ou não tá? Tá. Pedro comeu chocolate. Joana, vírgula, feijão. Se eu tirar a vírgula, eu coloco Joana comeu feijão. Sabe como é que nós chamamos isso? Zeugma. Isso, zeugma, omissão de um termo que já foi colocado anteriormente. E para omitir esse termo, você usa a vírgula. E isso é regra de vírgula. Vamos analisar. Bondade vivia intensamente cada história que narrava. E Maria Nova, cada história que escutava. Ei, percebeu? Ó, Bondade vivia intensamente cada história que narrava. E Maria Nova vivia cada história que... Ei, você concorda comigo? Que no lugar dessa vírgula seria o verbo viver. E Maria Nova vivia... Ei, isso aqui é o zeugma. Isso, o gabarito vai ser a letra A.
Letra A é o nosso gabarito. Letra B, as duas vírgulas isolam um aposto. Não isolam um aposto. Não isolam um aposto. Beleza? Tanto é que nem dá pra gente tirar. O aposto a gente pode tirar, que é um termo acessório. Mas aqui não dá pra gente tirar, ó. Que narrava... Não dá. As frases vai ficar esquisita. A primeira marca o início de uma enumeração. Não é. Você acabou de ver o que é uma enumeração. Acabou ou não acabou? Acabou. Né? Letra D. A omissão das duas vírgulas não provocaria prejuízo, sim. Gabarito. Letra A é o nosso gabarito. Beleza? Questão 8. Estamos chegando ao fim. Deixa aí a sua curtida aí, comenta aí, enquanto eu tomo água aqui, porque eu tenho certeza que algumas dessas dicas aqui vai te ajudar no dia da sua prova, beleza? E se ajudar, você volta aqui para falar com a gente, certo? Olha só, questão 8. Observe a oração. O Pará é o principal produtor da fruta no país. E assinale a alternativa correta. Identifica-se uma oração sem sujeito. Vamos ver? Eu acho difícil, ó. Esse é o verbo. Qual é o verbo? É. O que é o principal produtor de fruta no país? Resposta. O Pará. Opa, tem sujeito sim. Então não é oração sem sujeito. Vem não, viu, banca? Aqui não. Certo? Letra B. Temos um objeto direto e não há verbo. Há verbo sim. Só o negócio de dizer que não há verbo, esse é aqui do verbo ser, é com acento é verbo, é sem acento é conjunção, é com acento é verbo, é sem acento é conjunção, é com acento é verbo, é sem acento é conjunção. Eu poderia passar o resto da aula aqui falando isso, que isso aqui é música para os meus... Ei, é com acento é verbo, é sem acento é conjunção. Ei, não vacile não, porque é com acento é verbo e é sem acento é conjunção aditiva. Geralmente esse é com acento, ele é verbo de ligação. Beleza? Verbo de ligação. A letra B não pode ser. Também não temos um objeto direto. Não temos objeto direto porque o verbo é de ligação. E o que é... Aí eu vou te perguntar uma coisa aqui, ó. O que é que o verbo de ligação faz? Isso, liga, né? Liga. Pronto, tá aí. O verbo de ligação liga, porque o nome dele é verbo de ligação. Por isso que liga. Mas ele liga o quê? O verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma característica. E verbo de ligação liga o sujeito a uma característica. Por exemplo, olha só, João está doente. Esse é o verbo. Quem que está doente? João. Aí perceba que esse está ligando João a uma característica. E quem é que liga sujeito a característica? Quem é que tem essa função de ligar? Ele, verbo de ligação. Eu vou até dar uma informação a mais para vocês, informação importante. Prepare, que eu vou dar, olha só. Informação importante. Para ser verbo de ligação, tem de ligar sujeito a característica. Anote. Para ser verbo de ligação, tem de ligar sujeito a característica. Anote no seu caderno. Para ser verbo de ligação, tem de ligar sujeito a característica. Anote no seu coração. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque a banca pode vir colocar a seguinte frase, ó. João está em casa. Aí a banca vai sublinhar esse está, vai dizer, ei! Está aí é um verbo de ligação. Aí tu vai analisar. Poxa, o professor disse que para ser verbo de ligação tem de ligar sujeito a característica. Mas perceba aqui que João está em casa. Em casa é característica de João? Não. Não. Então esse está aqui não é verbo de ligação. Esse está aqui é um verbo intransitivo. Ele não transita. Ele não transita. Para ser verbo de ligação, tem de ligar sujeito a característica. João está doente. Aí sim, viu? Ei, aí sim.
Letra C. A ocorrência de um verbo de ligação e predicativo do sujeito. Professor, e como é que nós chamamos essa característica? Chamamos de predicativo do sujeito. Ei, meu professor, como é que a gente chama essa característica? Chamamos de predicativo do sujeito. Quando há verbo de ligação, nós teremos predicativo do sujeito, que é a mesma coisa que a característica do sujeito. Isso mesmo. Qual é a característica do Pará, que é o principal produtor de frutas no país? Perfeito. O gabarito é a letra C. Letra C é o gabarito. Letra D, constatamos um sujeito composto. Só tem um núcleo, que é Pará, não pode ser composto. Não há predicado. Tem predicado? Sim. Ei, tem predicado? Sim. Gabarito, letra C, é o gabarito. Vem comigo na questão 9. Na frase, está chovendo há semanas, não há sujeito. Assinale a alternativa incorreta. A incorreta. Está chovendo há semanas. Perfeito, não há sujeito aqui nessa frase. Tá? Não há sujeito, verbo impessoal indicando o tempo. Não há sujeito. Então essa aqui tá certa. A questão que é a alternativa incorreta. Letra B, não suporto mais. O sujeito implícito é eu. Implícito é o mesmo que oculto, tá? Sujeito implícito, sujeito oculto. Que a banca ainda pode chamar de sujeito desinencial, viu? Oculto, implícito, desinencial. Beleza? Sujeito oculto, sujeito implícito, sujeito desinencial. Não vacile, não. Tá? Então, não suporto mais. Não suporto. Esse é o verbo. Quem é que não suporto mais? Eu. Perceba que existe o eu aí, mas ele está oculto. Ele está implícito. É o sujeito desinencial. Beleza? Tá certo. A questão que é aquela que está errada. Letra C. Na frase, a chuva faz bem às plantinhas. O sujeito determinado é plantinhas. Pergunta para o verbo. Esse é o verbo. Quem é que faz bem as plantinhas? A chuva. Poxa, então o sujeito é a chuva e não plantinhas. Gabarito é a letra C. Letra C é o nosso gabarito. Ei, letra C é o nosso gabarito. Vem comigo na questão 10. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. Muito obrigado ou obrigada, disse a menina. Eu mesmo ou eu mesma levarei as encomendas. Aí vem comigo, olha só. Poxa, só com a última frase aqui você já sabe qual é o gabarito. Porque levarei as encomenda, não dá, né? Encomenda, já sabe que o gabarito é esse. Mas vale a pena eu dizer para você o seguinte, ó. Obrigada, mulher, menina, gênero feminino diz obrigada. Gênero feminino diz obrigada. Independente. Mulher diz obrigada. Ei, muito obrigada. Professor, mas se a mulher, se a menina estiver falando para o menino ou para o homem, se o gênero feminino estiver falando para o gênero masculino, mulher, menina, gênero feminino sempre diz obrigada. Obrigada. Gênero masculino sempre diz obrigado. Professor, mas se eu for dizer para uma mulher, você vai dizer obrigado. Mulher diz obrigada. Homem diz obrigado. O que é que quer dizer obrigado e obrigada? Eu sou grato. Eu sou grata. Então mulher diz sou grata. E homem diz sou grato. Mas aí nós usamos obrigado, obrigada. Então aqui como é? A menina quem diz? Então a menina diz obrigada. Aí nós respondemos obrigado eu, né? Grato eu. Né? Nós temos a mania de falar assim, obrigado você, grato, né? Obrigado eu que sou grato, né? Disponha. Eu mesma. Como é menina? Eu mesma. Se fosse gênero masculino, eu mesmo.
Se fosse plural, nós mesmos, nós mesmas. Ei, gabarito, letra A, não vacile não. Questão 11. Assinale a alternativa correta em que a palavra em destaque exerce o papel de verbo. Veja, a flor seca foi jogada no lixo. Poxa, seca aqui é a característica da flor. Foi uma flor seca. E característica, quem é? A gente chama de quê? De adjetivo. Adjetivo. Beleza? Letra B. Os nordestinos sofrem com a seca. Epa, tem um artigo antes. E uma das funções do artigo é substantivar as palavras. Ou seja, o artigo transforma palavras em substantivo. Por exemplo, cantar é um verbo. Mas quando coloca um artigo antes, o cantar é lindo. Opa! O que era verbo se transformou em substantivo. Perceba que se eu tenho um artigo antes, seca aqui é substantivo. O sol deixa seca a mata. Ei! Perceba que o sol deixa seca a mata. Nós temos seca como característica de mata. Beleza? Seca mata. Deixa seca, o sol deixa seca a mata. Beleza? Esse verbo aqui é com o verbo de mudança de estado. Beleza? Não pode ser verbo. A roupa seca ao sol. Perceba que a roupa seca ao sol. Perceba que não tem outro verbo aqui. A não ser seca. Eu não posso dizer a roupa seca ao sol. Até posso, né? Mas aqui perceba que a roupa seca ao sol. A roupa seca ao sol. A roupa está secando. A roupa seca. A roupa secou. Ei, gabarito, letra D, indicação de secar. Letra D é o gabarito. Recolha a roupa seca. Seca é a característica da roupa. Gabarito só pode ser a letra D. Vem comigo na questão 12, na última questão. Já deixou aí o seu comentário, já deixou o seu like? Vem com a gente, questão 12. Não ouvi de... vamos ver a questão, né? Assinale a alternativa correta em que a palavra em destaque exerce o papel de substantivo. Papel de substantivo. Não ouvi direito o que eles disseram. Não ouvi direito. Essas questões de morfologia, precisamos analisar a questão do relacionamento. Perceba o seguinte, não ouvi direito. Perceba que esse direito, ele está se relacionando com ouvir, que é um verbo. Direito está modificando o verbo. Olha o modo que eu não ouvi, direito. E quem modifica verbo, a gente chama de quê? De advérbio. Isso mesmo, a gente chama de advérbio. Então esse direito aqui é um advérbio. O lado direito da avenida, lado direito. Lado aqui é um substantivo. E qual é a característica desse lado? Que é o direito, não é o lado esquerdo, é o lado direito. Opa, quem se relaciona com substantivo, quem caracteriza substantivo, a gente chama de quê? A gente chama de adjetivo. Reclamava que seu pé direito... Opa! Pé é um substantivo, não é o pé esquerdo, é o pé direito. Quem modifica substantivo, a gente chama de quê? De adjetivo. Então esse direito aqui é um adjetivo. Beleza? Letra D. Você não tem Ei! Veja, tem artigo antes. Você não tem o direito de reprovar, viu? Você não tem o direito de errar uma questão dessa, porque tem artigo antes. Se tem artigo antes, esse direito é um substantivo. Porque qual é uma das funções do artigo? Substantivar
as palavras. Poxa, a questão que é aquela que seja substantivo. Meu querido, minha querida, o gabarito é a letra D. Ela fez direito o seu trabalho. Veja, fez direito ou direito trabalho? Fez direito. Direito aqui está se relacionando com o verbo. E quem é que modifica verbo? Isso, quem modifica verbo é advérbio, né? Então esse direito aqui é um advérbio. Direito é um advérbio. Beleza, meu querido. Beleza, minha querida. 12 questões aí, muitas informações que eu espero que possa contribuir para a sua aprovação, para que você acerte o máximo de questões possíveis lá na sua prova. E eu termino aqui deixando Josué 1:9, que diz o seguinte, olha só o que Deus fala para Josué. Não fui eu que ordenei a você, Josué. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu acredito que essa é a palavra de Deus hoje para você. Não foi Deus que mandou, não foi Deus que ordenou. Então tire esse medo, tá? Tire esse anseio e vá, porque Deus ele estará contigo, certo? E eu tenho certeza que você fez a sua parte. E agora eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai dar tudo certo. Beleza? Obrigado por nos receber. Obrigado por me receber aí na sua casa. Tamo junto, vamos juntos. Que Deus te abençoe, abençoe a sua prova, abençoe a sua casa. Vamos que vamos. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.